graça e a paz esteja com todos. Uma das canções que nós louvamos nessa noite: dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. Qual é a visão que eu tenho de Deus? Qual é o pensamento que eu tenho de Deus? Qual é a compreensão que eu tenho a respeito do Deus que eu sirvo, a respeito do Deus que eu creio, a respeito do Deus que eu prego? O que as pessoas ouvem dos meus lábios ou recebem de testemunho sobre esse Deus, a quem eu talvez diga morreria por ele. Poderia fazer a pergunta: quantos aqui estão preparados a morrer pelo Senhor? Quantos estamos preparados para enfrentarmos lutas, enfrentarmos provações, enfrentarmos problemas a um nível de sucumbirmos, a um nível de sermos abatidos até o pó? Quanto cremos em Deus a ponto de descansarmos nele a nossa vida, estando em pleno vigor? Fecha os teus olhos. Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos conhecer a Tua vontade, nós queremos caminhar na direção do Senhor, do Teu Santo Espírito, na compreensão da Tua vontade, na compreensão do Teu plano remidor, na compreensão, Pai, de que não importa o que aconteça à nossa volta, há um plano superior em andamento que se cumpre a cada dia, que se cumpre a cada semana, a cada mês, que se completará no tempo previsto pelo Senhor. Não importa qual a força do vento ou da tempestade, da chuva, do frio ou do calor, Pai, nós queremos ter a nossa vida confiada no Senhor. Queremos ter a nossa fé descansada no Senhor. Queremos ter a certeza de que realmente compreendemos, sabemos o Deus a quem servimos. Fala conosco, Pai. Ministra o nosso coração, a nossa vida nessa noite, para que quando sairmos daqui, saiamos conquistadores, corajosos, valentes, destemidos, prontos a morrer se preciso for, por causa do Teu nome, por causa da Tua palavra, por causa da verdade soberana. É a nossa oração, meu Deus, é o nosso desejo, ó Pai, em um nome santo do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, querido. Livro de Juízes. Nós vamos ler Livro de Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. Há uma expressão de bons tempos, era frases
da nossa juventude, da nossa infância, da nossa adolescência, brincávamos com as palavras, com os jogos de palavras, com as frases engraçadas. Os dialetos têm essas frases engraçadas e costumávamos brincar quando adolescentes. Você já assistiu o filme Poeira em Alto Mar? Curva em estrada reta. Nós gostávamos de brincar com estas formações de frases, e havia uma frase muito engraçada também: a volta dos que não foram. E nós queremos falar um pouco nesta noite, dentro desse assunto, a volta dos que não foram. Como assim, pastor? Se não foram, como voltaram? É antagônico esta frase, ela pode trazer uma preocupação na interpretação. Você vai compreender, preste atenção. Juízes capítulo 6, logo de imediato na leitura você deve compreender a expressão a volta dos que não foram. Versículo 11: o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Havia uma opressão, havia um momento de tensão que envolvia Israel. O livro de Juízes, tire um tempo em casa para ler, para meditar, para conhecer um pouco mais sobre Deus, o que Deus é, o que Deus faz, o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu prego, o Deus que eu anuncio, para conhecer um pouco do que Deus é, do que Deus faz, de como Ele faz, por que Ele faz. Você vai entender uma coisa, que a história de Israel, ela tem estágios de fidelidade e de bênçãos, e ela tem estágios de infidelidade e provações, e lutas, e contendas, e perseguições. O livro de Juízes nos esclarece bastante esse aspecto da vida de Israel. Permaneciam fiéis ao Senhor 8 anos, aí, por algum motivo, aquele sacerdote passava, aquele juiz deixava de julgar a nação porque falecia, porque Deus mudava alguma coisa, e as pessoas se desviavam de adorar ao Senhor e começavam a adorar ídolos. Repete comigo: adorar ídolos não é bom. Há uma ocasião, se você ler o livro de Juízes, você vai compreender isso, que Israel por 18 anos foi oprimida. A nação foi oprimida durante 18 anos, sofreu, por quê? Porque se afastou de adorar ao Deus verdadeiro para adorar ídolos. Adorar ídolos não é bom diante de Deus. Pode nos trazer calma na vida terrena, pode aparentar bonança na vida terrena, pode de repente dar-nos a impressão de que somos bons religiosos, mas diante de Deus, adorar ídolos não é bom. Decididamente, o Senhor diz: não tereis ídolos diante de mim. Quando Ele dá os mandamentos à nação de Israel, Ele fala: eu sou o único Deus, o Deus verdadeiro, não há outro. Então, quem deve ser adorado? Somente o Deus verdadeiro,
somente o Deus único, somente o Deus que não existe outro igual, o Criador dos céus e da terra. E ele diz: não vos prostrareis ante a ídolos, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Diz assim: somente ao Senhor Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Israel, por alguns estágios da vida, parecia esquecer-se dessa instrução de Deus, e começava a se afastar dos pés do Senhor, e começava a se prostrar ante aos Baalins, aos ídolos da sua época, ídolos de outras nações, de outros povos, e viravam as costas para Deus. Deus se afastava de Israel. Você pode ser muito bom, inteligente, trabalhador, excelente profissional, mas não é bom caminhar, viver, existir sem a presença de Deus. Israel sofreu em um desses períodos 18 anos, porque se afastou da presença do Senhor. E depois desse tempo, eles caem de joelhos e clamam a Deus, e Deus levanta um libertador. Deus levanta Eude e vai trazer novamente a bênção para Israel. Deus vai trazer a ordem, e durante mais 40 anos Israel adora ao Senhor, e durante mais 80 anos Israel adora ao Senhor, e durante mais 8 anos Israel adora ao Senhor. E de repente, aquele líder, aquele juiz, aquele profeta parte, diz assim: todos partiremos, uns mais novos, outros mais velhos, mas todos partiremos. Quantos anos você quer viver? Fala para a pessoa que está ao seu lado: quantos anos você quer viver? Quantos anos? Fala para ele, fala para ela: quantos anos você quer viver? Talvez você vai ficar impressionado com a resposta que você vai ouvir agora, desta pessoa ao teu lado. Pronto? Amém? A pessoa ao seu lado respondeu? Respondeu? Então eu vou contar 3 e você vai falar bem alto. Bem alto. Como que é a classe do Tadel? Como que é bem alto? É a voz do vendedor de gás. Para aqueles que vivenciaram esse período, é claro. Bem alto. Você vai falar quantos anos essa pessoa ao seu lado falou para você que ela quer viver. 1, 2, 3. Oh, glória! Aleluia! Aleluia, 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 aleluia! Aleluia! Eu vou falar para vocês quantos eu quero viver. Eu quero viver eternamente. Aleluia! Se quem está do seu lado respondeu algo assim, dá uma salva de palmas para ele. Só se ele respondeu assim. Porque essa pessoa entendeu que existe uma eternidade para se viver. Mas existe uma maneira de se alcançar essa eternidade.
Não se vive essa eternidade de qualquer maneira. Não se alcança esse patamar da vida, da existência de qualquer maneira. Nós vamos, nesta passagem de Juízes capítulo 6, tentar entendermos um pouquinho sobre a possibilidade de vivermos uma vida eternal. Versículo 11: o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Você quer viver a eternidade? O Senhor precisa ser com você. Você tem que ter a certeza absoluta de que você não está sozinho, de que Deus está com você, porque Ele é o Pai das luzes. A palavra de Deus diz que nele não há sombra de variação, ele existe na eternidade. O Salmo 90 fala de eternidade passada, a eternidade futura. Ele é Deus. Estar com Deus é viver a eternidade. Podemos ser ótimos em nossa vida, podemos ser maravilhosos em nossa formação intelectual, podemos ser tremendamente produtivos nesse padrão de vida terreno, mas se estivermos sozinhos, a eternidade não nos alcançará. Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Que juízo vamos experimentar depois de vivermos a vida que Deus nos deu para vivermos? Continuamos o texto, versículo 13. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Ele está falando da sua nação, ele está falando do seu país, ele está falando da sua gente que está sendo oprimida, está em sofrimento por quê? Porque se afastou do caminho do Senhor. Está em sofrimento por quê? Porque deixou de adorar a Deus para adorar aos ídolos. Porque deixou de confiar em Deus para confiar em ídolos. Porque deixou de buscar a Deus para buscar a ídolos, outros deuses. E Gideão pergunta ao anjo: ah, se és comigo, se o Senhor é comigo, por quê? Porque todas essas coisas nos sucederam. Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Ele fala alguma coisa certa e alguma coisa ele está equivocado. Ele realmente fala que Deus entregou nas mãos dos midianitas, e Deus realmente fez isso. Mas ele fala: Deus nos desamparou, e Deus não desampara os seus filhos. Diz para a pessoa que está ao seu lado: você não está sozinho. Você não está desamparado. Faça um check-up na sua vida, diz para ele. Se Deus está te fazendo crescer, ou se você tem deixado de adorá-lo. Israel é o povo escolhido, Israel é a nação santa, o sacerdócio real, levantado por Deus para
mudar a história da humanidade, Deus não volta atrás em sua palavra, mas Ele repreende ao filho que ama. Se você estiver vivendo uma vida desordenada e Deus não está te repreendendo, comece a ficar preocupado. Porque Deus corrige e repreende ao filho que ama. Se o teu líder de célula tem confrontado você, você precisa se esforçar, você precisa buscar mais a Deus, você precisa se aproximar mais do Senhor, você está muito desatento à santidade, é porque Deus te ama, e Ele está falando com você. Mas se você leva uma vida de pecado, fazendo as suas vontades, como você pensa, como você almeja, como você quer, e não há correção alguma, não há disciplina alguma, comece a ficar preocupado. Comece a ficar preocupado. Israel estava sendo oprimido pelos midianitas, não porque Deus havia desamparado a Israel, mas porque Deus amava Israel e precisava corrigi-lo e fazê-lo entender: volte para os meus caminhos, volte para os meus caminhos. Versículo 14, o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos medianitas, não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão, verso 15, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Vamos ler todos juntos, versículo 15. Ele disse: ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Eu gosto de brincar às vezes com algumas pessoas sobre alguma coisa séria. Do tipo assim: é você que vai pregar domingo? E é impressionante como as pessoas mudam instantaneamente. Tremem do alto da cabeça à planta dos pés, com a ideia de subir no altar para pregar. Às vezes eu sou um pouco mais leve, falo: olha, dá uma palavrinha sobre a oferta domingo. Há um susto, há um medo, há uma preocupação, há um desespero de falar de Deus, de comentar sobre Deus, de testemunhar sobre Deus. Por que estas coisas acontecem conosco? Por que esta coisa acontece com você? Porque você tem se olhado como Gideão. Ah, Senhor meu, volta ao texto 15, por gentileza. Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Com que? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Eu não tenho condições de falar, eu não tenho condições de pregar, eu não tenho condições de testemunhar. Na célula, não, eu sou o mais novo. Por que não pega o irmão Pedro? Por que não pega a irmã Maria? Por que tem que ser eu? Não, eu sou o mais novo. Deixa eu quieto no meu lugar. Eu estou dizendo que eu sou o menor aonde eu estou. Não tenho condições de guerrear a guerra do Senhor. Permita dizer algo para você. Nenhum ser humano tem condições de guerrear a guerra de Deus. Nenhum. Se houvesse a possibilidade, Jesus não teria descido. Deus não precisaria ter enviado Jesus para guerrear
a guerra contra o pecado que dominou a humanidade. Nenhum ser humano pode fazer a obra de Deus, pode falar em nome de Deus, pode ministrar a bênção, a cura, a libertação, a salvação em o nome do Senhor Deus, se por Deus não for mandado. Qual é a palavra que você tem recebido de Deus? Qual é a palavra que eu tenho recebido de Deus? Jesus disse: eu vos envio, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não é por causa do seu nome, não é por causa da sua beleza, não é por causa da sua sabedoria, por causa da sua faculdade, por causa do seu seminário, mas é porque Deus fala através de você, manifesta através de você, realiza através de você. Perguntaram para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus responde: Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido. Eu e o Pai somos um. Aí Jesus vai orar: Pai, que eles sejam um conosco, assim como nós somos um. O plano de Deus na minha vida, o plano de Deus na sua vida é ser um com Jesus, assim como Jesus era um com o Pai. Por que você pode fazer as coisas? Porque Deus se move através de você. Não é o seu poder, não é o seu nome, não é o seu caráter, não é a sua força física, não é a sua competência financeira, não é o seu intelecto. O que move o poder é Deus. O que age é Deus. O que convence do pecado, da justiça e do juízo é Deus. É o Espírito Santo de Deus. Através de quem? De você. Gideão vive algo nessa natureza. Gideão vive algo nessa natureza, porque o anjo diz para ele: vai nessa força e liberta Israel dos midianitas. Ah, Senhor, com que eu vou livrar? A minha família é a menor, e se não bastasse, eu sou o menor dessa família menor. Como farei isto? E o anjo fala para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Quanto eu creio em Deus, quanto nós cremos em Deus, quanto nós estamos descansados, que o que fazemos, não fazemos pela nossa força, mas porque Deus se move através de nós. Quando alguém estiver doente, não tenha medo de orar por esse alguém, porque não é o seu nome, não é o seu poder, é o Espírito de Deus que se move através de você, que vai visitar essas pessoas. Quando você tiver que falar para alguém, não se preocupe em convencer este alguém. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós nunca convenceremos ninguém, porque muitas vezes nós mesmos ainda não permitimos ser convencidos pelo Espírito Santo. Pastor, mas isso é muito forte, essa palavra é muito terrível, essa palavra é muito forte, essa palavra é muito terrível. Vamos continuar a nossa leitura.
Versículo 18: rogo-te que não te apartes daqui até que eu volte, trazendo um presente, e o ponha diante de ti. Respondeu o anjo: esperarei até que voltes. Entrou Gideão, preparou um cabrito, bolos asmos de um efa de farinha. Pondo a carne num cesto, o caldo numa panela, trouxe tudo até debaixo do carvalho e o apresentou ao anjo de Deus. Aqueles que têm um pouco de conhecimento de cozinha, nós temos panela de pressão. Quanto tempo se demora para preparar uma carne boa numa panela de pressão? Meia hora, 40 minutos. Uma carne boa. Que carne você acha que Gideão foi preparar para aquele mensageiro de Deus? Só que tem um detalhe: ele não tinha panela de pressão. O pedido de Gideão àquele homem foi o seguinte: você aguarda aqui, eu vou preparar um presente para você e voltarei. Pode ir, eu aguardo. E o anjo do Senhor ficou lá, até que ele preparasse a carne, até que ele assasse bolos e trouxesse em oferta ao anjo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Você não está sozinho. Deus nunca te deixa sozinho. Ele diz na sua palavra: não te deixarei, não te desampararei. Isaías 41, não te deixarei, não te desampararei. É a palavra do Senhor, é a palavra que ele fala para Gideão. Gideão prepara a carne, prepara os bolos, traz para o anjo fala: coloca isso sobre a pedra, e ele pega uma vasilha com caldo que ele havia preparado e diz para Gideão: pegue o caldo, despeja sobre a carne. E Gideão faz isso, e o anjo faz o quê? Ele pega uma espada e toca com a ponta da espada naquela carne, e sai fogo da rocha para consumir aquele alimento. O anjo estava dizendo: não tenha dúvidas, Gideão, o Senhor tem te chamado, o Senhor é contigo. Pensa na sua vida, pensa na sua história há um ano atrás, 2, 5 ou 10 anos atrás, e tenta imaginar quando foi que a espada do Senhor tocou para mostrar para você que Ele te amava e que Ele estava te oferecendo uma função de magnitude incalculável. Quando você foi chamado por Deus para a vida eterna, os seus pecados foram perdoados. A sua vida passada, de erros, de ideias, de desejos, de pragas, de maldições, foram cancelados diante de Deus. A palavra de Deus diz que nós nascemos de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Deus já mostrou para você que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele restaura, que Ele dá a certeza da vida eterna. Não tenha medo de obedecer ao ID do Senhor. Não tenha medo de falar do amor de Deus. Não tenha medo de pregar o amor de Deus aonde você estiver. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Não tenha medo de não ser usado por Deus. Pare de pensar: a minha família é a menor da igreja. A minha família é pobre. Nós não somos vistos. Nós não somos notados.
Não, o que manda, não, tem pessoas lá bem, não, tem famílias boas lá, pessoas inteligentes, formadas na faculdade, tem professores, tem psicólogos, tem profissionais lá, eles farão a obra do Senhor, e nós somos os menores, e eu então sou menor aqui da minha casa. Você foi chamado por Deus, no poder do Espírito de Deus, para guerrear a guerra de Deus. Não é a sua guerra. Não é a sua guerra. Jesus disse: eu venci o mundo. Então a guerra era de Deus, não era nossa. Não tenha medo de se permitir ser usado pelo Espírito Santo para viver a presença e a glória e a bondade e a misericórdia de Deus. Deixa Deus te usar. Fala para a pessoa que está com você: deixa Deus te usar. Principalmente se é marido e mulher, há uma situação às vezes mais complicada de se tomar posse dessas verdades. Marido e mulher está aí, olha um para o outro e diga com ousadia: deixa Deus te usar, marido. Deixa Deus te usar, esposa. Deixa Deus manifestar a sua glória, o seu poder através da sua vida. Qual é o Deus que eu creio? Qual é o Deus que eu sirvo? Gideão foi chamado para libertar Israel dos midianitas. Mas há um problema. Ele reúne 32.000 soldados para guerrear contra os midianitas. Mas há um problema sério, há um problema grande, há um problema terrível. Os midianitas são 135.000 soldados. E Israel está com 32.000 soldados. Eu fiz uma pergunta no começo. Se eu perguntar, ou para você considerar, quanto eu conheço de Deus, quanto eu estou pronto a obedecê-lo, estou pronto a morrer se preciso for, por causa do seu nome, por causa da sua vontade, por causa da sua ordem. Gideão recebeu uma ordem de Deus: liberte Israel da mão dos midianitas. Ele tinha 32.000 soldados contra 135.000 soldados. Como você estaria nesse corpo militar? Qual seria a sua expectativa? Qual seria a sua certeza? Qual seria a sua convicção? Estamos indo para morrer. Qualquer pessoa pensaria isso. Estamos indo para morrer. Quando que um exército de 32 pessoas poderia vencer um exército de 135 pessoas? Só nos filmes de Hollywood, só nos filmes do cinema, da televisão. Um homem mata 20, mata 30, mata 40, e ele nem um raspão alcança, conquista, sai com o cabelo penteado. É uma coisa linda, impressionante, tremenda, maravilhosa, nas telas do cinema. Mas ali havia algo assustador. Deus manda Gideão libertar Israel dos midianitas. Você está pronto para morrer, se for preciso? Porque a igreja do Senhor é pequena em relação ao mundo que caminha sem salvação. É uma batalha conquistarmos para o reino de Deus, porque nós temos que nos expor, nós temos que ser santos,
nós temos que ser corajosos, nós temos que ter fé, nós temos que acreditar, nós temos que não esmorecer, nós temos que buscar, nós temos que insistir, nós temos que renunciar a nossa própria vida para conquistarmos para o reino de Deus. E tudo isso tem uma palavra que esclarece: nós temos que morrer para fazer a obra de Deus. Esse era o desafio proposto para Gideão e os seus 32.000 homens. E ele reúne esse exército. Ele conclama o exército e o exército sai de suas casas. Pegam as suas espadas, pegam o seu suprimento, vão se encontrar com Gideão. E Gideão reúne esse exército. Estamos prontos para entrarmos em batalha. Deus disse: não dá, não pode, vai ser difícil. Gideão faz uma pergunta. Sim, Senhor, faz uma pergunta para o exército: quem está morrendo de medo? Quem está morrendo de medo? Quem está morrendo de medo disse para ele que ele pode voltar para a sua casa. Ele ia para a guerra. Deus manda ele voltar. É a volta dos que não foram, porque estavam morrendo de medo. E Deus disse: mande que ele volte para a sua casa. A palavra de Deus nos revela 22.000 soldados voltaram para casa. Eram covardes, diz assim: não, eram covardes, eram soldados, sim, estavam acostumados com batalha, sim, sabiam guerrear, mas estavam com medo, porque sabiam que eram 32.000 contra 135.000, exército poderoso. Estavam com medo, quiseram voltar para casa. Por que quiseram voltar para casa? Preste atenção. Porque não conheciam o Deus que serviam. Você conhece o Deus que você serve? Quanto você conhece do Deus que você serve? Quanto eu conheço do Deus que eu prego? 22.000 voltaram para casa. E Gideão deve ter olhado para aquelas pessoas, deve ter ficado preocupado, deve ter ficado muito preocupado. Nós éramos 32, agora ficamos em 10.000. A coisa complicou um pouco. Mas vamos, né? Deus mandou a gente ir, nós vamos. Não, Gideão. Oi, Senhor, não. Ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente, Gideão. Leve-os ao rio para beberem água. E preste atenção: aquele que eu disser para você não irá, Gideão, não irá. Aquele que eu disser para você, este irá, Gideão, leve-o. Queridos, preste atenção. Muitas vezes não somos levados porque Deus diz: ele não está pronto. Muitas vezes temos que voltar para casa porque ainda temos dúvida sobre o Deus a quem servimos. Descem 10.000 para o rio para beber água. E Deus diz para Gideão: aquele que se ajoelhar, ou aquele que se deitar para lamber a água, como fazem os cachorros, esse você separa. Aquele que com a mão pegar a água para trazer à boca, esse você separa para o outro lado. E depois Deus diz para Gideão:
aqueles que se ajoelharam, aqueles que deitaram para lamber a água, esses voltem para casa. 9.700 soldados voltaram para casa. Ficaram 300 soldados. Deus disse: agora sim, vocês estão prontos, podem ir. Por quê? Porque a batalha não é sua, a batalha é minha. A batalha é do Senhor. Não tenha medo de enfrentar o inimigo que for. Não tenha medo de pregar. Não tenha medo de anunciar. Mas preste atenção. Se eu não estou sendo descuidado com o nome, o poder e a glória de Deus, duvidando de que eu estou caminhando para a morte e não para a conquista. Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores. Paulo fala, escrevendo aos Romanos, ele fala: eu sei que sou mais que vencedor. Você precisa ter esta visão sobre você. Não porque você é bom, não porque você é forte, não porque você tem dinheiro, não porque você é estudado, não porque você é disposto, mas porque você sabe que o poder que opera na sua vida vem do alto, do Pai das luzes, aonde não há mudança, nem sombra de variação. É Ele que diz: não temas, não te espantes, eu sou contigo. Por gentileza, coloque-se de pé. Segura a mão da pessoa ao seu lado. Deus deu uma palavra para Gideão e disse: vai nesta tua força, eu tenho entregue os midianitas na tua mão. Para você, Deus tem falado diferente. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu preciso entender que Deus não muda. Se Ele disse que estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos, não importa que tipo de midianita está tentando trazer problema na minha vida, Deus não desampara os seus filhos. Pai, nós clamamos ao Senhor, meu Deus, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu poder, pela tua glória, pela tua majestade, Senhor. Para que a tua graça se manifeste neste lugar, para que a tua graça se manifeste em nossas vidas, para que o teu Espírito Santo possa operar aquilo que tem derramado em nós, possa fazer fluir através de nós, aonde estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso lazer, que possamos ser, ó Pai, nessa geração, a luz que revela a graça de Deus, a luz que revela o amor de Deus, a luz que revela o poder de Deus, a luz que traz a esperança para a vida. Pai querido, Deus santo e eterno, que possamos sair daqui hoje, Senhor, com uma mentalidade nova, com uma razão nova, de que somos a voz do Senhor nessa geração incrédula, nessa geração corrompida. Há uma voz de Deus, essa voz se chama eu, essa voz
se chama cada um dos teus servos que está aqui nesta noite para manifestar o teu poder, a tua glória, a tua libertação. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos por isso e te dizemos, Deus, faça a tua obra, Pai, através das nossas vidas. É o que nós te pedimos, para a glória do teu nome santo. Amém, Jesus. Amém, 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 amém.